Boa noite, gurizada. Tudo certo? Hoje mais uma aula, tá? Hoje consegui fazer a assinatura do pacote Office. Eu vou começar nas aulas a partir do jeito diferente do que eu dei na última aula sobre potenciação e radiciação, certo? Eu acho que vai ficar melhor, tá? Certo? Aqui é o Henrique de novo. E hoje eu vou dar a aula de introdução a equações de primeiro e segundo grau, tá? E algumas outras peculiaridades que pode acontecer, tá? Bom, primeiro, vou conversando mais básico de equação do segundo grau, né? Do primeiro grau, né? Ó, perdão. Equação do primeiro grau, né? Começar pelo grau mais básico, que são as equações que acompanham a variável. Só um exemplo, né? Ah, em que o grau da variável em qual a gente aparece é a potência unitária, né? E esses tipos de equação a gente consegue ter uma resolução não muito difícil, né? Basta que a gente conheça, perdão, as propriedades que uma equação pode ter e que os sobressaltos a forma, como o fato de, por exemplo, aqui eu subtraio dos dois lados menos 5, né, ficando menos 2 aqui. E daí eu posso dividir ambos os lados do 2, que aparece x igual a menos 1. Bom, só rapidamente, né, eu vou, antes de fazer essa, claro que eu já demonstrei, né, um caso específico de como se resolve. Posteriormente, se ensina a gente em alguns casos genéricos, mas a gente precisa saber sobre o produto e da divisão de sinais, né? Aquela coisa que você provavelmente já deve ter visto, que positivo com negativo, ou negativo com positivo, resulta em negativo, né? Isso tanto vale para produto ou divisão, certo? Produto ou divisão. E, e que produto de sinais iguais, né? Isso aqui vai resultar um número positivo. Eu acho bem importante mostrar esse fato para vocês. Não é muito difícil a gente provar, tá? A gente pode fazer uma simples ideia aqui. Eu posso começar falando que isso aqui seja verdade, certo? Qualquer número multiplicado por zero é zero. Os tons informais necessários não é ser abordados no início desse curso, mas a gente sabe que isso é verdade, não é difícil de concluir. E uma coisa que eu posso escrever, esse número, o zero. Bom, percebe que se eu adiciono e ao mesmo tempo subtraio um número para substituir o zero, ele se mantém sendo igual a zero, né? Então, eu vou aplicando a propriedade distributiva, fazer esse fato aqui, e daí subtraindo menos AB, tá? Daqui e aqui, eu chego nesse fato, que A vezes menos B é igual a menos AB, né? E fato semelhante que a gente pode fazer é multiplicando por menos um em ambos os lados, a gente chega aqui. Isso daqui também é válido, certo?
E isso aqui, sendo válido, a gente pode aplicar a mesma ideia é, para a gente chegar. Bom, aqui a gente já provou que um número quando negativo multiplicado por positivo resulta em menos AB. Então a gente já sabe que isso aqui vai ser menos AB, né? Agora o que a gente quer saber é o que acontece quando a gente multiplica menos A por menos B. E utilizando o aparato equacional de adicionar AB em ambos os lados. Opa, aqui eu chego que menos A menos B é igual a B. Tá bom? Isso daqui é uma ideia interessante, boa para a gente entender um pouco e facilitar no processo de aprendizado da equação, certo? Bom, então, quando a gente for encarar equações de primeiro grau, a gente sempre vai abordar algo nesse estilo aqui, né? Pode ser resumido ambos os lados da equação a algo semelhante a isso aqui, né? No que isso quer dizer? Você vai ter um coeficiente, algo multiplicando a variável que a gente tem em ambos os lados, e algo que não tem variável, que vai estar somando em ambos os lados da equação e podem ser distintos. E para resolver esse caso genérico, a gente vai usar as mesmas propriedades que a gente usou antes, de D menos B. Bom, e aqui, já introduzindo essa operação que a gente fez, a gente sabe que a gente consegue colo colocar o menos um em evidência de acordo com a propriedade distributiva, da mesma forma que o x. Eu prefiro deixar o b menos o b, porque o b é a letra no alfabeto antecessor ao b, e aí eu sou fresco, e daí acho mais legal que fique assim, ok, não é necessário. Ficando assim, a solução genérica de uma equação nesse estilo. Mas é claro, né, que nem sempre vai ser desse jeito. Introduzindo um exemplo aqui pra gente, a gente pode ter uma equação que tem mais de um. Só carteando uma equação qualquer, tá? Pode ser que a solução não dê um número inteiro. Então, a gente pode encarar algo nesse estilo aqui, né? Bom, claro, de fato, a gente não é, em primeiro momento, algo que seja semelhante a isso aqui, né? Mas se a gente fizer uma interpretação e uma simplificação e agrupamento dos elementos que contêm x em ambos os lados ou não, e seguindo a propriedade das potências que a gente teve antes, na aula anterior, a gente vai conseguir simplificar isso aqui, ok? Ah, bom, colocando um x em evidência nesses termos, a gente vai ter isso aqui e somando esses dois isso aqui. E aqui a gente vai ter 2 elevado a menos um que também está elevado a menos um. Ou seja, está isso aqui está multiplicando, né, o menos x sobre um, então ele vai estar elevado a menos um de novo, ok? 2 elevado a menos um elevado a menos um. E, usando o conteúdo que eu acabei de introduzir e o da aula anterior, de propriedade de potência, a gente sabe que a gente pode multiplicar esses expoentes e, como a gente provou que esse fato aqui, sinais iguais resultam no sinal positivo, ele vai resultar em 2, né? Mais menos 2 por causa daquele sinal. Bom, agora, nesse caso genérico, a gente já pode usar essa fórmula aqui.
substituir. No caso, o A é esse, o B é esse, o C é esse e o D é esse. Bom, não vou substituir, né? Não creio que vai dar uma coisa tão fácil assim, da gente conseguir, eu conseguir introduzir rapidinho para fazer, mas vocês pegaram a linha, né? Mas claro, eu posso introduzir uma equação mais genérica ainda, mas eu não quero que vocês decorem isso. Vou passar uma aula resolvendo isso também, de tal forma das propriedades de potência, que eu quero que vocês tenham essa ideia de manipulação, que nem eu falei, de multiplicar as coisas em ambos os lados e dividir elas, certo? Porque eu posso ser encarado com isso aqui, tá? Mais B1 mais A2 e x mais B2, então uma n qualquer, x mais bn. De uma forma, isso pode acontecer para o outro lado, no C1, x mais D1, C2, x mais D2, até um CNDN não vai caber aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, certo? E eu posso agrupar todo esse somatório aqui, entende? E aplicar essa mesma ideia para esse lado aqui. Mas, cara, eu quero dizer que, tipo, não é isso aqui que vocês vão ter que memorizar, tá? Só quer dizer que sim, tem como ter uma resolução genérica para questões de primeiro grau, mas o somatório, tal. Ok? É, se vocês não vão fazer isso, tá? Isso daqui eu só quero mostrar que tem como achar qualquer solução de qualquer equação do primeiro grau. Mas o que eu quero que vocês tenham a ideia, tá? É de tirar, quando aparecer alguma, alguma fração multiplicando o coeficiente, multiplicando o coeficiente, perdão, multiplicando a variável, e multiplicando algum outro número inteiro que foi acrescentado, certo? Por exemplo, x mais 2 mais 5 sobre 7 é igual a x sobre 3 mais, poder só botar um aqui, tá bom? Senão vai ficar muito complexo. A ideia que eu quero que vocês tenham é que quando vocês perceberem que há muitos denominadores aparecendo, vocês, em vez de irem tirar o menor múltiplo comum dessa, dessas frações, para depois multiplicar entre si, eu quero que vocês tenham a ideia de achar um MMC desses, né? Tivemos sorte que todos foram números primos, né? Aí fica mais fácil a análise, porque o menor múltiplo comum é só o produto entre eles, que nesse caso é 42. Aí a gente iria multiplicar 42 em ambos os lados. Assim, a gente teria certeza de que a gente estaria multiplicando o menor número para dar o menos conta e que tiraria o denominador de cada um dessa equação, certo? Então, a gente teria esse prêmio aqui multiplicando x21, aí aqui um 6 multiplicando um 5, aqui um 14 multiplicando um x e aqui que era só um 42. A gente teria 21x mais 30 igual a 14x mais 42. Olha como ficou muito mais foda isso aqui, né, cara? Seria muito melhor de trabalhar. Vai ficar 7x, do outro lado vai ficar 12. Vai ficar só x igual a 12 sobre 7, tá ligado? Cara, por favor, livro de cálculo, livro de cálculo, perdão, livro de erro. Eu não vou conferir isso aqui, me perdoe, tá? É, isso aqui é só uma,
um, um aparato que eu vou dizer para vocês que pode acontecer daqui para frente. Ter erros de cálculo, por favor, nos ajudem. Aí, sim, somos eu mais, né? Ele é bem mais cuidadoso que eu, mas é sobre erros. Eu acho importante vocês pontuarem para ter uma aula mais precisa, eu não ficar passando desinformação para vocês, ok? Mas era isso daqui que eu queria passar sobre equações do primeiro grau. Ah, não tem algo muito além disso, a gente vai ver que não são coisas muito complexas nesse ramo, tá? Se a gente estudar em outras, um comportamento mais complexo, daí sim vamos ter alguns problemas desafiadores acerca disso, tá? Bom, agora sim a gente eleva de nível e vamos para equações do segundo grau. Famosa equação do segundo grau. Meu Deus, vestibular tem tesão em cobrar isso aqui, cara. E a gente define de maneira genérica equações desse tipo aqui. Que acontece na mesma ideia, tá? Isso aqui é só para simplificar com, obviamente, isso é um bagulho que eu esqueci de contar na outra, né? Mas, cara, quando a gente estiver tratando de uma equação desse segundo grau, tá? Primeiro grau, cara, o A tem que ser diferente do B, que tem que ser diferente de zero, tá? Por quê? Porque daí não é uma equação de primeiro grau, a gente vai estar atualizando a igualdade entre valores numéricos. E segundo momento, tem que ser diferente dela, porque senão a variável não existe, né? A gente não consegue encontrar ela, basicamente. Então, não é uma equação de primeiro grau, não faria sentido a gente estar trabalhando com esse caso, tá? E isso aqui vai valer para a equação de segundo grau também, tá? Em que o A tem que ser diferente de zero, senão ela não é uma equação de segundo grau. Esse termo aqui, ele não vai existir e vai se voltar a ser uma equação de primeiro grau. Percebe? E daí a gente vai ter a análise que a gente fez antes. Como resolve essa. Então, tipo, o B e o C, tudo bem, podem ser zeros, e ambos podem ser zeros, tá? Isso não tem problema nenhum, porque a equação vai continuar sendo de segundo grau, a gente vai ter um elemento de grau 2. Mas o A não. O A é o que certifica que ela seja uma equação de segundo grau, tá? Isso é bem importante para a gente, ok? E bom, isso daqui pode entrar na mesma ideia de antes, em que, cara, eu vou ter sim vários, eu posso ter vários assim, B1, x mais C1, mais A2, x2 mais B2, x2 não só x mais C2, e somando assim, e do outro lado também, eu posso dizer aqui um A', 1, x quadrado mais um B', 1, e, e ao quadrado somando. Mas, cara, se você entendeu o princípio básico de antes sobre tu poder acrescentar e subtrair algo de ambos os lados da equação que isso não altera, a gente pode só usar a propriedade distributiva para colocar o x ao quadrado em evidência nesses termos e o que está nesse lado a gente subtrai e passa para o outro, daí só fica um somatório e daí a gente vai cair nessa equação básica, tá? Nessa equação genérica. Bom, aqui é justo isso que eu quero que vocês entendam, tá? Vou falar sobre a solução genérica, né? Uma equação de segundo grau. A fórmula quadrática, tá? Eu vou falar a fórmula quadrática porque no mundo inteiro fala assim, eu não sei porque aqui no Brasil fala fórmula de Bhaskara, para que vocês aprendam desse jeito. Não, aprende do jeito que for melhor de tu memorizar, cara. Não tem essa daí, cara. Tipo, cara, assim, o nome em si não é o problema de tu ter isso, mas é como tu entende que a matemática funciona, cara. Porra,
Tu não vai vir aqui e vai ficar decorando a porra da fórmula, né, cara? Tu, tu tem que entender como é que é o comportamento da função e como se acha ela. E tu aplicar em todos os casos. Inclusive, recomendo muito de que tu aplique o método que eu vou ah, ensinar para vocês de como resolve uma equação de segundo grau quando você souber os valores, tá? Eu vou dar um exemplo depois também, tá? Porque você exercita essa, essa parte demonstrativa da matemática que tu tem que ter e fortalece ideias novas e você se torna um matemático, um estudante mais independente. Que tu não tem um caderno de receita matemática e tu guarda todas as fórmulas para aula quando tu precisar usar, tá ligado? Bom, é isso que eu queria dizer, tá? Vamos para a demonstração agora da fórmula quadrática, ok? Tá. Bom, um princípio básico que vocês vão ter que entender é que se eu multiplico algo em ambos os lados, isso não altera, tá? Mesma coisa de dizer, eu vou martelar muito isso na cabeça de vocês, porque isso daqui é um bagulho, cara, básico do curso, e vocês vão ver que as questões vão ficar muito difíceis e eu vou ter que usar essas ideias, tá? Porque simplificar é fácil. Agora, saber o que tu acrescentar, aí que diferencia os caras, tá ligado? Tá. Bom, cara, seguinte, tem um ponto muito difícil, porque não é que nem essa que eu consigo aplicar a propriedade distributiva, tá? Eh, nesse caso, por causa que, bom, eu não tenho mais termos no mesmo grau e porque tem dois graus diferentes na própria equação, certo? Ah, o problema é esse, tá? Que faz com que tu não consiga isolar e, de fato, saber de uma maneira tão fácil que nem a do primeiro grau de resolver. Então, eu vou ter elementos de graus diferentes, tá? E bom, isso daqui, para poder ensinar, vou ter que ensinar alguns produtos notáveis para vocês, certo? Tipo, o produto do, do, de dois termos iguais, né? Produto de dois termos iguais é uma fala muito ruim, né? Quadrado da soma, tá? Bom, se a gente fazer só isso aqui, a gente usa a propriedade distributiva, fica x ao quadrado, xy, xy, y quadrado. Vai ter que isso aqui é igual a x ao quadrado mais 2xy, tá? Por que que eu quero botar essa ideia para vocês, tá? Porque vocês perceberam que eu consegui reduzir o grau daqui, né? Aqui, isso daqui, vamos supor que o que eu não sei é o x e o y sei ele seja uma constante que eu conheça. Eu consegui pegar uma equação do primeiro grau, reduzindo ela, né? Só que elevado a uma potência. E daí eu uso as propriedades de potenciação que a gente aprendeu no, no, na aula anterior, né? Bom, isso daqui é uma propriedade, um produto notável que a gente vai ter que aprender, tá? Por enquanto, tá? Quando eu ensinar outros, quando for necessário, eu vou ensinar outros, mas esse daqui é o que é suficiente para a gente conseguir entender a aula. Talvez esse aqui, mas é só para eu ensinar esses produtos notáveis que são mais importantes, mas porque esse aqui vai parecer bastante difícil, diferença entre quadrados, e para esse aqui vai ser uma análise diferente. Eu vou adicionar xy, esse aqui tá aí xy. Daí eu boto x em evidência aqui, no outro eu boto menos y em evidência, de acordo com as propriedades que eu ensinei. Se eu boto menos y em evidência, então significa que eu botei o x e um mais y, porque se lembra que positivo com negativo dá negativo. Então, se esses números são negativos, eu estou colocando em evidência o número negativo.
eles têm que ser positivos ali dentro, tá? E daí aqui tem dois termos em evidência, que é x mais y, então agora vai ficar o x e o menos y aí. Então é esse o fato, tá? É x quadrado menos y. Na verdade, sim. É, eu achei que não ia precisar, mas vai precisar sim, com certeza, desse aqui, porque primeiro que a gente vai agora com essa ideia, essas duas ideias que eu passei para vocês, tá? É, eu, eu quero chegar no quadrado perfeito, tá? É uma análise interessante. Quero um quadrado perfeito, tá? Quero um quadrado amoroso, cara. Quero que me dê paixão, cara. Bom, para com esse papo extremos, tá? Eu quero um quadrado perfeito, tá? E agora, no segundo passo, eu quero uma diferença entre quadrados. Esses quadrados sejam diferentes, tá? Bom, esses são. Opa, eu não troquei a cor, né? Bom, essa é a ideia básica para resolver a equação de segundo grau, tá? Fora aquela que eu já tinha introduzido sobre tu multiplicar algo em ambos os lados, tá? Ah, bom, beleza. É isso, a gente já consegue, com essas duas ideias, demonstrar a fórmula, tá? Então vamos lá. Bom, ah, x quadrado mais bx mais c igual a zero. Beleza. Tá. Se lembra o fato de que eu mostrei que a gente quer um quadrado perfeito. Então, esse primeiro termo aqui ele tem que ser quadrado de alguma coisa, certo? Se ele é quadrado de alguma coisa, a gente pode escrever ele como isso aqui, ó. Raiz quadrada de a vezes x ao quadrado, certo? Ó, este raiz de ax, ele vai ter que, como ele ser um quadrado perfeito, ele tem que aparecer aqui no grau dele, né? Ele tem que aparecer no grau dele. Não, no grau 2, no grau um. Então ele tem que aparecer aqui. E não, e também tem que aparecer o 2 ali. Aquele 2 ali, 2x para ele ser o quadrado de uma soma. Tá bom? Então, eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Porque isso não altera a equação cinema, tá? Multiplico por 2 e, bom, além disso, o x ele já aparece, mas o raiz de A não. Então, além do 2 não aparecer, eu tenho que fazer ele aparecer, eu tenho que fazer com que o raiz já apareça ali acompanhado do x, certo? Então, eu faço com que ele apareça aqui, 2 raiz de ax, certo? Mas, cara, como esse termo aqui ele tem que ser dx, eu tenho que colocar na divisão do b, no denominador do b, exatamente esses dois termos. Porque daí esses dois eles se simplificam e vai continuar sendo bx, certo? E por enquanto a gente deixa assim aqui, tá? Se ele tem importância muito menos se não for não existe. Cara, existe se não for, gente. Se você for zero, tá? Não tem isso, mas ele é importante. Quer dizer que ele não vai ser alterado nesse passo, tá? Bom, agora a gente já percebeu que naquela forma o x, claro, não é a mesma variável, tá? Mas é uma representação. O x dela é esse raiz de x, o dobro raiz de x e o y é esse, certo? Só que, como ele aparece ao quadrado, para eu conseguir fazer com que ele seja o quadrado da soma,
Eu tenho que adicionar. Opa, não teve mais. Eu, eu tenho que acrescentar o quadrado dele. E se lembra que para eu acrescentar o quadrado, eu tenho que fazer o mesmo acréscimo do outro lado da equação, né? Eu vou ter isso aqui. Raiz ax ao quadrado mais duas vezes raiz de ax vezes b 2 raiz de a. E isso aqui é o quadrado, pelas propriedades de potência que eu ensinei na última aula. Isso daqui vai ficar o quadrado. O denominador pelas regras de potenciação que eu ensinei na última aula vai ficar 4 vezes a mais c igual a b ao quadrado sobre 4. É isso? Só que tem que saber o que você tem que adicionar para ajudar tudo aí. Para parar do entendeu, velho? Bom, agora a gente já tem nosso soma, o quadrado da soma. A gente já tem ela aqui, ó. Vou passar não. Eu vou de novo subtrair de ambos os lados, só que eu deixo aqui levar esse termo que nos interessa, velho. Subtrair menos b ao quadrado sobre o quadrado de ambos os lados. Ele vai aparecer aqui, eu não quero precisar com ele para eu adicionar, porque ele é importante. Bom, fica isso aqui, certo? Bom, essa estrutura aqui é exatamente o que a gente buscava antes. Era isso aqui. Então a gente já pode escrever isso aqui como quadrado da soma. Olha que foda. Raiz de ax mais b 2 raiz de a ao quadrado mais cb quadrado sobre 4a. Ok? Então a gente vai colocar um sinal negativo em evidência. No caso é botando menos um em evidência, né? Ficando ao quadrado 4a menos c igual a zero. Ok? Cara, não parece, claro, não, eu vou fazer mais um passo para ficar mais nítido aqui. Eita, fazer o denominador comum, né? Multiplicar por 4a em cima e embaixo, tendo o mesmo denominador. Eu posso só adicionar as frações, ficando menos 4ac sobre 4a. Ó, já apareceu o famoso delta, né, gente? Apareceu o famoso delta. A fim de especificar a forma que é supostamente grande, tá? Isso aqui não é nem um pouco grande. Se a gente começar a avançar em polinômios, a gente vai ver fórmulas bem maiores, tá? Bom, tá. E cara, isso daqui é um termo grau nulo, né? São só valores numéricos, ele não tem a variável. Isso ali é um número, porque a gente conhece as variáveis, esses números. Então, cara, eu posso só extrair a raiz quadrada dele fingindo que é um quadrado. Ele não precisa ser, tá? Tipo, um quadrado perfeito, né? Um ao quadrado, de dois ao quadrado, de três ao quadrado. Cara, isso daí pode ser quatro, tá ligado? De quatro. Pô, meu pior. Meu pior exemplo que é um quadrado perfeito. Do burro, né, cara? Pô, tá, foda-se. Ó, pode ser 5, que é igual a raiz de 5 ao quadrado. Porque se lembra, né? A propriedade de potência que eu falei. Que a n, n é igual a nn. Então, o que que eu uso aqui? Mn é igual a 1. Então, eu posso pegar o n e falar que ele é 1 sobre 2 e o n que é 2. E
comum sobre ele ter a propriedade do radical, eu posso dizer que ele é só a raiz quadrada disso. Então, eu vou ter o seguinte, é, uma diferença de quadrados não precisa ter quadrado perfeito, tá? Isso que eu quis dizer. É um b sobre 2 raiz de a ao quadrado menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4c sobre 4a ao quadrado igual a zero. E que agora sim a gente vai usar aquela forma de quadrados, tá? Em que a gente vai ter isso aqui, raiz de x mais b, 2 raiz de a. E daí, como a gente tem aquela mesma propriedade que eu ensinei para vocês, de que a potência uma fração, uma razão, ela pode ser a razão da potência do numerador e do denominador, né? Então, fica isso daqui. Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. E daí, raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de a é a. Ok? Se lembra, né? Porque tem o elemento que soma e o elemento que subtrai, tá? Então, agora é o elemento que subtrai. Ok? Dois raiz de a. Cara, e assim, bom, chegamos nessa parte, né? A gente tem dois, duas equações de primeiro grau multiplicando-se entre si. Pegou? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem. Bom, não vou usar B de novo, né, cara? Tô usando a B demais. X também não. Vou usar a letra grega. O alfa e o beta. Aqui o produto tá junto do zero, tá? Cara, tem jeitos disso aqui dar zero, tá? Ou alfa é igual a zero, ou beta é igual a zero. Ou alfa e beta é igual a zero, tá? Os dois podem ser igual a zero ao mesmo tempo. Só que isso aqui é no plano, tá? Isso aqui não precisa exportar muito, só quero dizer que os dois podem ser ao mesmo tempo igual a zero, tá? Só que, claro, a gente tem que perceber que naquele caso não é possível alfa e beta ser igual a zero ao mesmo tempo, porque o valor que zera cada equação independentemente são valores diferentes. Não tem como isso, entendeu? Mas é essa linha de raciocínio que eu quero que vocês tenham, tá? Então, para isso aqui dar zero, o alfa tem que ser zero, o beta tem que ser um número real, o beta vai da mesma propriedade, tá? Então, seguir, eu vou pegar cada caso, raiz de x vezes b, 2 raiz de a, mais raiz b, menos 4ac, 2 raiz de a igual a zero, e agora raiz de ax mais b2 raiz de a menos b ao quadrado menos 4ac, 2 raiz de a, tá? Bom, eu posso passar para esse lado, os dois, né? Hum, Subtraindo os ambos os termos e colocando os mesmos denominadores, né? Então, vai acontecer isso aqui, menos b, menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 raiz de a e raiz de ax menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 raiz de a, tá?
Bom, agora a gente divide o raiz de A em ambos os lados e a gente tem que a primeira raiz é menos b menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que x igual a 2 é igual a menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Olha que foda, gente. E muito foda de controlar. Você tem dois ordens numéricos no qual a gente consegue anular aquela equação diferente da do primeiro grau, né? Isso daí a gente vai ter um teorema bem avançado. Não vou entrar em detalhes. Teorema fundamental da álgebra, tá? Ele fala que um polinômio de grau n tem que ter n raízes complexas, tá? E o domínio complexo sobrepõe o dos reais, por isso que vale essa propriedade para a educação de segundo grau, tá? Então, tá? Cara, ah, e vale, né? Porque isso daqui não necessariamente vai ser um número real sempre, tá? Porque eu não entrei nessa definição, eu vou entrar daqui a pouco. Mas tem equações de segundo grau que não vão ter soluções reais, tá? O x1 e o x2, eles não vão pertencer aos reais. Aqui é só porque. É, isso aqui não precisa entrar em detalhe, porque desse expoente, mas tá, tranquilo. Só quero dizer que eles não pertencem aos reais, tá bom? E quando que eles não vão pertencer aos reais, tá? Bom, quando o b ao quadrado, 4ac, ou seja, o delta, opa, o delta for menor que zero, cara. Por, por que, por qual motivo? E, cara, um valor, sabe que a gente sabe que para ter um número p vezes p, ele se resume em um quadrado perfeito. Isso daqui é uma propriedade da raiz quadrada, né? Se lembra? Hum, hum, é, Ela ser uma raiz quadrada, ela tem que ser multiplicada por ela duas vezes por ela mesma para resultar do número dela, tá dentro do radical. E se p for menor que zero, acontece que a gente pode escrever ele como menos a vezes o menos a, que é um número maior que zero, tá? Só pegando um número oposto e igual em módulo do p. E a gente definiu pela própria propriedade lá que o produto entre sinais iguais resulta em positivo. Então, isso é algo muito importante de situar, tá, gente? Quadrado perfeito, o quadrado de qualquer radical sempre vai ser maior ou igual a zero. Se isso que eu tô falando, que ele pertence aos reais. Se ele pertence aos reais, a propriedade não é válida, tá, gente? Mas não vou entrar nesse mérito. Por isso que b ao quadrado menos 4ac, se for menor ou igual a zero, a gente não consegue encontrar um valor nos reais que resulte num quadrado de um número negativo, tá? Que sempre vai ser positivo. Então, é isso, tá? Bom, agora vai ter ah, ah, eu vou dar mais uma, vou dar mais duas matérias, né? Que eu acho que a aula já está muito longa, mas é sobre equações de segundo grau disfarçadas, né? Sobre desse jeito aqui. E, cara,
vocês perceberam que, pela propriedade da potência, eu posso só colocar um x, o, perdão, deixa eu apagar aqui, cadê o spoiler do bagulho? Mas tá tranquilo. Ah, aqui, esse 2 e mais 2x mais c. Cara, isso daqui é uma equação do segundo grau, em que a variável tem o grau n. A gente pode fazer a substituição dessa por uma outra, para facilitar a gente calcular ela. E olha aqui, velho, é só a gente aplicar nas fórmulas que a gente conhece de x1, x2. Eu vou usar a notação clássica só para simplificar a raiz genérica. Não é x, né? Porque o x está na i nesse caso. Ah, é seu y. Que y tem duas raízes, vai ser menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E sabendo que y é igual a xn, b ao quadrado menos 4ac, eu posso só extrair a raiz enésima, multiplicar por 1 sobre multiplicar, ó, elevar a ambos os lados, isso daí também, se lembra? Todas as propriedades e operações de números reais, se eu aplicar em ambos os lados a outra equação, eu elevo ambos os lados a 1 sobre n. Aí, n vezes 1 sobre n vai dar 1. E aqui, 1 sobre n é raiz enésima. Então, vai ser a raiz enésima de menos meio mais ou menos. B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Bom, daí, dele, tirando esse ponto, se n for ímpar, n for um número desse tipo, com potencial aos inteiros positivos, não precisa ser nulo, não nulo, tá? Porque não é ímpar e vai estar definido sobre isso, tá? Não tem problema, por causa que eu consigo ter um produto de seguido de ímpar termos que resulte no número negativo, tá? E daí, com isso, eu posso ter a raiz de um número ímpar. Isso é uma coisa válida, tá? Não qualquer número ímpar, tá, gente? Ah, vai resultar no número negativo que eu consigo replicar ele em parcelas iguais de mesmo valor com um sinal negativo, diferente de quando for um ímpar, tá? Diferente quando for par. Quando for par, isso não pode, não vai, nunca vai acontecer, tá? Nunca vai acontecer. Vou tentar aplicar aqui, vai ser positivo, tá? Porque isso aqui vai ser ao quadrado, isso é ao quadrado, porque menos menos vai dar mais, entendeu? Ah, bom, uma situação visível para isso, né, é que se for um número par, vai ter ao quadrado vezes n. Isso, e basta a gente provar que ao quadrado sempre vai ser maior que zero, que n vai ser sempre maior que zero, tá? Maior ou igual a zero, porque ele não vai mudar o sinal se for positivo. Agora, se for um número ímpar, a gente pode botar uma eminência, que é o ao quadrado, e o n, tá? E, cara, isso aqui eu já provei que sempre vai ser um número positivo, tá? Mas o A isoladamente pode ser um número negativo, então isso aqui pode. Tu consegue com que isso seja um número negativo ou positivo, tu tem essa opção diferente de quando o grau é par, tá? Então por isso que tomem cuidado se o grau for par, se o grau for par aqui e você, mesmo tendo uma solução real dentro do radical do delta, não basta só ali dentro ser real, tá? Só no delta.
aqui fora também vai ter que ser um número arc zero, tá? Ou seja, o próprio, o, o próprio y tem que ser maior que zero, para isso aqui ter igual a zero, perdão, para a gente ter uma solução real, ok? Tá? É isso. E isso daqui é para tu explicar as equações de segundo grau disfarçadas, né? Que você consegue fazer essa substituição aí, tá? A gente vai ver, tem alguns exercícios. Eu não vou ficar explicando todos os casos, senão a aula fica muito longa, mas ainda tem exponenciais disfarçados de equação do segundo grau. Mas isso é um exemplo que eu estou citando, porque se eu tiver que resolver cada caso, fudeu. Na aula vai ter 10 horas, tá? E agora, uma parte muito importante também, tá? É a descrição, relações de Girard para equações genéricas de grau 2. Tá? É fato que eu consigo escrever, uh, vou dizer, alfa 1, né, para cima da raiz, e alfa 2 para cima da raiz. Esse polinômio, tá? Tanto que eu descrevi assim antes, né? Tipo, eu fiz essa demonstração aqui por quadrados perfeitos para você, e que essa fatoração existe, e ela é possível, tá? De eu descrever daquela forma. Opa, eu só vou, eu não sei por que eu fiz isso, tá? De que eu tenho como descrever uma equação de segundo grau do produto do coeficiente, tá? Pelo, pelos, pelas equações que contêm as raízes a ordem de primeiro grau, tá? É, bom, aqui a gente pode usar para dar uma ideia do porquê que isso aqui vai ser importante para você, tá? Eu vou multiplicar aqui, vai ficar x ao quadrado, vai ficar menos alfa 1x, x ao quadrado menos alfa 1x, menos alfa 2x mais alfa 1 alfa 2. Gente, eu já expliquei sobre o produto, tá? Não vou mais entrar nesse método. Acho que eu já expliquei o suficiente nessa aula. Já entender que positivo e negativo, ou na negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, na positivo, tá? Bom, e esse K vai ficar x ao quadrado. E aqui eu tenho mesmo o menos x, que eu consigo botar em evidência, vai ficar menos alfa 1, alfa 2, x. E ali, mais alfa 1, alfa 2. Tá? Hum, ah, opa, botei igual a zero também, precipitei de fato de igual a zero, mas não é esse o ponto que eu quero cortar agora, o fato dela ser igual a zero. Hum, eu vou multiplicar o k, vai ficar com x ao quadrado, menos k alfa 1 mais alfa 2 x mais k alfa 1 alfa 2. Cara, e se isso aqui for igual àquilo ali, cada termo tem que ser identicamente igual ao outro, tá? Então, o termo ax quadrado tem que ser igual a x quadrado. Cara, porque senão não vai ser a mesma equação, entendeu? A gente fez essa suposição que os dois são ser, não tem como não ser. Então, a gente conclui isso que o K é igual a A, tá? O K vai ser igual a A. Então, cada coeficiente ele tem que ser igual, entendeu? B vai ter que ser igual a isso aqui. Então, B ele tem que ser igual a esse menos K vezes alfa 1 mais alfa 2. E o C ele tem que ser igual ao K alfa 1 alfa 2, tá? Porque se eles forem diferentes, não, não tem como, porque daí a nossa, como é que eu posso falar isso? Um, é a nossa função, né? Um burro desgraçado, não sei falar em boa português. Premissa
a nossa premissa, é, ela se quebra, ela não acontece, entendeu? Então é isso. Então, se K igual a, pego o P, então é menos A, vezes alfa 1 mais alfa 2. E o C é igual a vezes alfa 1 mais alfa 2, tá? Então, eu posso dividir por menos A aqui, eu vou chegar em menos B igual a. Então, é alfa 1 mais alfa 2. E o C sobre A é igual a alfa 1, alfa 2. Valeu? Cara, isso aqui é muito bom, cara. Sabe quando, cara, tu pode resolver isso aqui por equação integral, cara, mas isso aqui é tão maravilhoso que quando tu começar a resolver questão difícil, o último caso que tu vai usar isso aqui é realmente quando vai resolver a equação do segundo grau, até porque as relações gerais elas valem para qualquer polinômio, tá? Eu vou provar isso para você posteriormente, tá? Ah, mas o que que isso daqui está querendo dizer? Cara, se tu fizer a razão do, do coeficiente B com o coeficiente A e multiplicar por menos um, isso vai ser o valor da soma das raízes. Se fizer a razão entre o C e o A, vai ser o produto das raízes. Então, cara, se eu fizer o, um, um chute das raízes, isso aqui vai ser muito útil, tá? Espero um caso que isso aqui vai ser, cara, vai ser bem simples, eu consigo tirar as raízes de cabeça. É isso aqui, por exemplo. Cara, isso aqui é tão fácil que nem precisa resolver com isso aqui, mas é só um exemplo de fala, tá? Menos B, que é, vai ser menos 6 sobre A, é um, então vai ser menos 6. Então as raízes, isso aqui, a soma dessas raízes é que dá 6. E 5 sobre um, que é o C sobre o A, é que dá o alfabeto. Cara, dei sorte, cara, de novo, gente, porque o número primo aqui, gente. Então, cara, o jeito disso aqui, os fatores disso aqui, se isso daqui forem valores inteiros, a gente não vai ficar colocando valor irracional aqui para ficar chutando as raízes de novo, senão se fosse isso a gente já calcula pela forma, porque a gente quer valores inteiros. Então, cara, só tem um jeito disso aqui resultar em 5, que é um vezes 5 ou menos um vezes menos 5. E daí, no caso, a gente conclui que menos um vezes menos 5 conforta essa primeira equação aqui, e menos um menos 5 conforta a segunda. Logo, as, as, as raízes são menos um e menos 5. É o método SP, né? Sobre produto. Pensamos de ver isso daí, agora vocês já entendem o porquê, certo? Ah, posteriormente a gente vai conseguir pegar muito proveito dessas relações de gerar, tá? Ah, bom, isso foi um pouco, tá? Sobre, explicando aí sobre equações de primeiro grau e segundo grau para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Tá? Eu sei que alguma coisa deve ter ficado de fora, mas, em princípio, a base para conseguir equações do primeiro e do segundo grau tá aí, tá? E a ideia para quando a gente for resolver equações, vou só deixar um último exemplo, tá? Não vou dar tema de casa, ninguém faz tema de casa. Isso daqui não posso dar obrigação para aluno. Cada um tem que ser independente, tem que fazer o teu corre. Tu tá estudando, tu tem que gostar de alguma coisa, tem que se ver na parada. Por isso que eu. E nem faz sentido, eu também cara, né? Como é que eu vou te controlar se tu vai fazer ou não. Por isso que eu vou fazer agora só um último exemplo para mostrar para vocês, que é a equação áurea, né? Porque dá o número áureo da equação, o número de ouro, né? E como a gente consegue aplicar essa equação a soma de quadrado, né? Sem precisar depender do, do, da fórmula quadrática aqui. Bom, isso aqui serve.
isso aqui vai ser x ao quadrado, então o próprio x já aparece. Menos duas vezes, porque o 2 tem que aparecer pela forma que eu ensinei antes do quadrado da soma, tá? Duas vezes o x aparece, vezes um meio, tá? Se o coeficiente, se o termo era menos x, ele não pode ser alterado. E aqui, de fato, eu não altero, tá? E como esse foi os termos 2 é sempre constante, o x é o que aparece, agora eu tenho que ter o quadrado dele, porque o x já tem o quadrado dele. E eu não tenho o quadrado no meio. Então eu vou ter um meio ao quadrado, que é um quarto, e eu tenho que subtrair ele da parada, tá? Vai ficar igual a zero. Logo, aqui eu já tenho, de novo, eu, ai, isso daí é outra coisa, tá? Eu acabei de perceber que se você, cara, vocês têm que perceber isso daí, isso é uma coisa até para fortalecer a mente de você estar no processo educacional. Ensinar o quadrado da diferença, saber do quadrado da soma, não existe, tá? Isso não existe, cara. O aluno tem que ter, estão lá estudar com coisa avançada, vocês vão ter que ir exercitando esses mínimos desafios de perceber que é uma soma negativa. Então, só tem um número multiplicado por menos um e ali tu pode usar a mesma forma usando as operações de números reais que eu já ensinei, tá? Então, essa coisa do quadrado da diferença aí já está bem situada se tu já ensina o quadrado da soma, tá? Então, x menos meio ao quadrado. Então, menos um sobre 4 menos um. Tu escreve o menos um como menos 4 sobre 4 e soma com menos 1 quarto. Vai dar menos 5 quartos aqui. Zero. E daí, fazendo a diferença de quadrados que eu ensinei antes, vai ficar x menos meio menos raiz de 5 sobre 2 e x menos meio mais raiz de 5 sobre 2. Pronto. Eu, sem depender de fórmula, gente. Eu quero isso. Valeu? Se tu conseguir sair dessa aula sabendo isso daqui, eu vou estar muito feliz, Henrico, feliz. Valeu, gente. Boa noite, boa tarde. Tudo de bom para vocês, bom estudo para vocês, de pão, de ruma e, e ter a potência matemática que a gente busca e física nessa vida, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau.